orações, preces. As orações, as preces você pode estar fazendo do modo que você achar melhor. Algumas pessoas falam, para mim fazer uma oração, eu tenho que fazer uma oração pronta, aquelas orações que alguém dá um papel e aí eu vou e faço. Não necessariamente, entendeu? Não necessariamente você tem que fazer uma oração já pronta. Algumas pessoas até criticam esse tipo de prática, não deveria criticar, porque o que importa é o que vai no coração, não deveria criticar. Tanto a oração feita com escrita, como a oração feita, criada, né, improvisada, com as próprias palavras, todas elas têm uma função idêntica, todas elas têm uma função. O que vai dar o poder da oração mesmo é a sua fé, a sua capacidade de se concentrar, e fazer o que precisa ser feito. E então tanto faz oração escrita ou improvisada. Outra coisa que eu quero destacar aqui também é que você pode fazer as suas orações em meio à natureza, ao ar livre, porque geralmente é recomendado que a pessoa vá para um lugar isolado, onde as pessoas não atrapalhem, para não quebrar o raciocínio, para não quebrar aquela conexão com o seu templo interior. Eles falam, fecha os olhos, se acalme, tente serenar a mente, porque nesse momento você está entrando no seu templo interior, que é a melhor igreja para você frequentar, viu? Que é o melhor terreiro, a melhor casa, o melhor centro, é o templo interior. Mas vamos supor que você estivesse lá naquelas montanhas, tá vendo aquelas montanhas lá? Uma parte da Serra da Cantareira. Uma parte da Serra da Cantareira. Vai longe, hein, essa Serra da Cantareira. Então, de repente você está lá nas montanhas, está lá naquelas montanhas e você resolveu ali. Geralmente toda montanha é uma pedreira ou uma mata ou as duas coisas. Geralmente ali na Cantareira é tudo junto. Ali tem pedreira, tem cachoeira, é mata, é tudo. É um ponto de força muito forte. Então você pode estar fazendo as suas orações. Em meio à natureza. Pode estar fazendo suas orações em meio à natureza. Ali você vai caminhar, você vai respirar um ar diferente do ar que você está acostumado a respirar, dependendo de onde você mora. O ar lá no meio da mata é bem diferente. Então você pode usar todos esses recursos para ir melhorando as suas energias, e melhorando o seu padrão vibracional. Por exemplo, você começa a fazer uma oração num ambiente bem tranquilo, tipo uma mata, uma pedreira, uma cachoeira, enfim, em meio à natureza. Nessa hora que você está fazendo as orações, os seus chakras começam a vibrar numa frequência de receptividade. Geralmente começa a girar no sentido anti-horário. Pode ser que não todos, mas aqueles chakras mais importantes para você se reabastecer, eles vão dar um giro no sentido anti-horário. E aí o que vai acontecer? Nesse giro anti-horário é onde você começa a captar todas as vibrações e energias necessárias para a sua harmonização. Então, aquelas forças, o bioplasma da natureza, o bioplasma, que é a energia vital que tem dentro de tudo que é vivo, mas que não tem conotação com o humano, não faz parte do reino nominal. Então vai ter um bioplasma. Esse bioplasma ele vem para dentro de você e, nossa, faz uma limpeza assim fenomenal. É claro que vai do merecimento, da necessidade, da fé, vai em todo um conjunto, né? Mas muito, 80% das situações, inclusive se for de natureza assim, obsessiva, uma coisa desse gênero, 80% ou mais, no mínimo 80%, vai estar solucionada, porque você por exemplo, vamos supor que uma pessoa que está com um obsessor, a pessoa está com um obsessor e ela vai para um lugar tranquilo.
um ambiente em meio à natureza. E lá ela resolve fazer uma prece. Ela eleva os pensamentos a Deus e diz: Deus, estou aqui nesse momento no seio da tua criação, em meio à natureza, em contato próximo com os espíritos puros, seres de luz por vós designados para zelar por nós. E peço nesse momento que esses bons espíritos, dignos obreiros do vosso amor, possam recolher de mim todo irmãozinho desencarnado com intenções não orientadas para o bem ou em franco sofrimento, toda energia negativa que eventualmente possa ter sido lançada contra mim nessa vida, em vidas passadas, no período entre encarnações, em dimensões paralelas, ou que estejam sendo lançadas, que sejam recolhidas, ou energias que eu tenha lançado em alguém em outras vidas, no período entre encarnações, em dimensões paralelas ou nessa, consciente ou inconscientemente, eu peço que seja recolhida e neutralizada, seja dada a oportunidade a mim de pagar pelos erros que cometi através da caridade, e assim que eu possa, na paz e na luz, receber as bênçãos de vossa restauração, ó Deus. Coloco-me à disposição dessa espiritualidade, das forças da natureza, para cuidar de mim, para zelar por mim. Que assim seja. E aí, estas forças da natureza que estão ali, e já sabiam que você estaria ali, porque elas têm uma conexão muito forte com Deus, e Deus sabe de todas as coisas. Então, se Deus já sabia que você está ali séculos antes, que dirá eles? Então, se Deus já sabia que você está ali, obviamente eles também, né? Porque estão ligados a Deus imbricadamente. E aí, se tiver algum obsessor ali, obviamente os seres da natureza já vão recolhê-los, mesmo que o obsessor não tenha ido com você ali. Os seres de luz vão localizá-los e identificá-los. E vão tratar deles. Vão dar um encaminhamento diferente a eles. Olha um pé de jaca, gente, que lindo. Isso me lembra certa vez que eu estive em Havaiandava. Com meu pai, muitos e muitos anos atrás. E perto da linha do trem, onde era a antiga cadeia, tinha uns pés de jaca lá, uns pés de manga. Como a gente pegou jaca, viu? Isso que acho que foi em 1988, 89. Mas enfim, voltando a falar da libertação. As pessoas, elas se soubessem aproveitar o poder da natureza para se restaurar, elas teriam um aproveitamento muito melhor. Das coisas, dos planos, das forças espirituais, de tudo. Mas elas muitas vezes preferem ficar só dependente de sacerdotes. Então, quando, por exemplo, uma entidade incorpora e pede para que vocês orem junto com ela, se vocês soubessem o poder que tem aquele momento de oração, não foi só porque foi um guia que fez, não. Que tem um poder de oração tremenda, porque a oração ela abre portais fantásticos ao redor, em cima, junto do chakra coronário. E os outros chakras se conectam a esse portal e formam uma redoma, uma condição maravilhosa. Que é chamada fábrica de tinta. Uma vez pegou fogo, foi um sufoco. E ó, janelão quebrado ali.
Vê, o dono é um milionário e não cuida. Uma fábrica de tinta que tá precisando de uma mão de tinta, né? Uma boa mão de tinta. Bom, outra coisa também importante da gente falar é essa questão da se Exu é guia, Exu não é guia. Tem gente que fala assim, que eu fui falar com Exu e me falaram que o Exu não é um guia, que eu tenho que voltar lá e falar com o guia. Então, o que é guia pra você? Ou pra essa pessoa que falou isso? Porque tem que ver isso aí, né? O que é um guia? O que é um guia? Se aquele espírito está te dando uma orientação boa, se ele está te dando uma instrução que vai ajudar você a se tornar uma pessoa melhor, a superar uma situação difícil, um problema, uma doença, uma coisa que está fustigando você, e ele te dá as orientações, você segue aquelas orientações, sua vida melhora. Aquele espírito te guiou ou não te guiou? Então o conceito de guia é um conceito bastante complexo. Um conceito muito complexo. Então assim, um Exu pode ser considerado um guia, sim. Vai depender do modo que ele se posiciona ou do modo que você o encara. Entendeu? Outra pergunta que o pessoal sempre faz também: o Exu pode ser um mentor? O Exu pode ser um mentor? Por exemplo, antigamente você passava muito num terreiro, numa casa de oração, estava escrito assim: tenda de Umbanda, caboclo, um exemplo, né? Caboclo Curuamatã e Preta Velha, Vovó Vera Lúcia, um exemplo. Ou então tenda de Umbanda, Baiano, Pai Antônio de Oliveira e Boiadeiro João Alcino. Acontecia muito isso aí. Ainda tem algumas. Só que também hoje em dia já tem também lugares que colocam assim: tenda de Umbanda, ou centro espiritualista, paz e luz, ou chama da misericórdia. Coloca nomes assim que dão a entender que não está arrastando nem para uma linha nem para outra a chefia daquela casa. Só que tem um mentor, ou vários. Você não pensa que não tem, não. Tem. Entendeu? Tem. Aí a pergunta é: geralmente os mentores da casa, pelo menos um deles é o guia de frente do médium. Todo médium tem um guia que é o chamado guia de frente, aquele guia que zela pela missão, pelo mandato mediúnico, pela trajetória daquele médium na Terra. Aquele espírito é responsável, no geral, pelo que acontece e deixa de acontecer com aquele médium do ponto de vista litúrgico e ritualístico. Alguns são mais severos, outros são mais amorosos, outros são mais tranquilos. Vai muito da personalidade daquele espírito. E a pergunta é: um Exu pode ser um espírito desse? O Exu poderia ser meu guia de frente? Claro que sim. Há um preconceito, né, de que o Exu não pode, ser o mentor da pessoa. Pode sim. O Exu pode sim ser o mentor da pessoa. Pode sim ser o guia da pessoa. Não tem nada que impeça o Exu de ser. Nada que impeça o Exu de ser esse guia. Entendeu? Então poderia se chamar assim: tenda de Umbanda, Exu Tata Caveira. Então, se o meu Exu fosse diferente,
Se meu guia de frente fosse, eu poderia. E nem só por isso deixaria de ser uma tenda de Umbanda. Nem só por isso deixaria de ser uma tenda de Umbanda. Ah, mas por ser Exu de frente não é uma quimbanda? Depende. Pode ser que sim, pode ser que não. Uma quimbanda pode ter vários nomes. Você pode ir num terreiro de quimbanda e tá lá templo, bondade e amor. Tá aqui, é um templo de quimbanda. Quem disse que não tem bondade e amor na quimbanda? Tem sim. Eu já fui quimbandeiro e praticava o bem na quimbanda. Vai de tudo. E outra, esse negócio de magia negra, que é um termo assim, é um termo relativamente preconceituoso, né? Esse termo. Na verdade, não é que não existe. Mas esse negócio de magia negra vai muito da intenção. Você faz um trabalho, né? Você pega lá um alguidar, faz uma polentada lá, uma polenta com um monte de coisa. E na hora que estiver refogando as coisas da polenta, antes você põe o nome da pessoa, a fotografia lá, e refoga. E já oferece aquela polenta para determinadas entidades, por exemplo, o seu guardião, né? E leva para um lugar específico e põe lá cachaça, charuto, oferenda e pede para destruir a pessoa. O que vai decidir se é magia negra ou não, aí agora muitos não vão concordar com o que eu vou dizer agora, tá? Não vão concordar. O que vai definir é a intenção. Ah, mas acabou de falar que pediu para destruir. Então, mas destruir quem? Porque aquela pessoa às vezes destrói tantas vidas, atrapalha tanta gente, entendeu? Que a destruição daquela criatura vai proporcionar a libertação, a cura, o bem-estar e o progresso de uma série infinita de seres. E tem um detalhe: se você pedir para que o melhor seja feito em nome de Deus, no final lá você pede que o melhor seja feito em nome de Deus, ali já deixou de ser magia negra. Já deixou de ser magia negra. Entendeu? Porque você divinizou a sua intenção. Se acontecer, porque foi permitido por Deus. Se não acontecer, é porque não foi. Ah, mas aí vai voltar, que não volta. Vai voltar coisas boas, que você na verdade pediu uma coisa boa. Foi a destruição de uma criatura que só destrói todo mundo. Isso é uma questão de crença. Agora, se a pessoa faz com uma intenção realmente maligna e pede isso para uma pessoa que não merecia isso, e você não diviniza isso aí, no final você não diz o melhor seja feito em nome de Deus, você quer mais que a pessoa se dane mesmo, independente de Deus querer ou não, aí um dia a lei do retorno vai vir. Mas você divinizou, não tem problema nenhum. Então esse negócio de magia negra não existe, assim, existe a magia negra, mas não existe como você chegar, olhar um trabalho na encruzilhada e falar isso foi para fazer o mal para os outros. Às vezes não, você não estava dentro da intenção da pessoa que fez para saber. Você estava? Você tem esse poder agora? Além de julgar os outros, você é um penetrador energético, espiritual, quântico. Você é uma broquinha. Você é uma broquinha espiritual, energética, quântica e vibracional. Então eu sei, não é. Então
Então, toma cuidado antes de julgar os outros. Muito cuidado antes de julgar. Às vezes um pensamento que você tem em relação à pessoa, tipo, tomara que esse ônibus que ela tá dentro capote. Eu conheço gente que, Deus que me perdoe, mas tomara que esse ônibus capote. Aí acontece, às vezes nem capota, mas você já jogou a intenção realmente com intenção maldosa mesmo, de que capotasse e dane-se os outros que você nem conhece. Isso aí já é uma magia negra, usando esse termo, que eu não concordo, tá? Mas é um termo usado há séculos. É difícil que ficar batendo de fogo. Isso aí já é uma magia negra pior do que aquela que alguém às vezes fez com cabeça de porco, com não sei o que. O seu linguão, a sua intenção de ver o mal do outro, o seu linguão já foi um macumbaço contra o seu próximo. Engraçado que essas pessoas muitas vezes estão enfiadinhas nas igrejas, socadinhas na igreja, e desejando que o ônibus que os outros estão capote, que o avião caia. Mas desse jeito aí é a coisa. Uma situação lamentável, né? Lamentável, mas é a verdade. Bom, gente, então já nos alongamos bastante. Eu vou fazer aqui as considerações finais. Vocês analisem sem julgamento o que foi dito aqui. É claro que é meio difícil não julgar, né? Mas vocês tentem analisar. E o que for bom, que a ideia não é impor nada, o que for bom, fiquem com aquilo, se achar que deve. Se vocês achar que não tem proveito, descartem. É assim com tudo, com o que lê, com o que escuta, com o que vê, com tudo. Bom, gente, muita paz, muita luz, até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.